Bom dia, pessoal. Vamos gravar hoje o vídeo de aula 3, que vai ser dedicada aos dois assuntos. Vamos conversar sobre a probabilidade condicional e também lembrar como que foi a definição das variáveis aleatórias e definimos a função de distribuição acumulada dessas variáveis aleatórias. Então, o primeiro ponto para anotar que é nossa definição correta, mais exigente da probabilidade, na prática não muda muita coisa para o cálculo, o próprio cálculo das probabilidades. Entre outras coisas, ela não muda a definição da probabilidade condicional. Pelo menos não muda nos termos práticos. Formalmente, a probabilidade condicional vai ser definida dado um espaço de probabilidade. Então, para qualquer evento B, que seja com probabilidade não nula, nós podemos definir uma grandeza, que se chama de probabilidade condicional, através dessa fórmula aqui. Notamos que a condição de probabilidade de B não sendo igual a zero é importante nessa expressão. Qual que é a interpretação mais clara dessa probabilidade condicional? A gente pode utilizar para isso os diagramas de Venn, que dá uma visão mais simples. Então, vamos ver a interpretação intuitiva de probabilidade condicional. Primeiramente, vamos lembrar da probabilidade em si. Se nós temos um evento A e queremos saber a probabilidade dele, a gente já falou várias vezes que isso é a probabilidade do evento A, é algo parecido com a área desse cara em relação à área total do nosso espaço amostral. Isso que a gente deve supondo que a área, ou melhor dizer, a probabilidade do inteiro do espaço amostral é 1. Quer dizer, nós medimos a área do evento A em termos, ou na escala de 1. Na escala de espaço amostral que dá a probabilidade 1. Claro que essa conversa sobre área é a parte da área que pertence ao A e que dá a probabilidade só é válida rigorosamente para distribuição de probabilidade uniforme, quando toda parte do E, do espaço amostral, tem a mesma probabilidade de acontecer. Mas para a interpretação intuitiva da probabilidade condicional, essa consideração é suficiente. Nós não tentamos deduzir agora uma abordagem rigorosa. Agora vamos supor que nós procuramos condicionar o nosso evento A por outro evento B. Então, se nós temos nosso evento A e um outro evento B. E nós queremos saber qual que vai ser a probabilidade de A acontecer, já sabendo, ou supondo, ou assumindo que aconteceu B. Então, isso a gente vai supor acontecido. Assumir acontecido. Então, qual vai ser a probabilidade agora de acontecer A? Pode acontecer esse ponto aqui? Não, isso nem é A, né? Pode acontecer esse ponto aqui? Sim. Se esse ponto acontecesse, seria A acontecer. Porém, esse ponto aqui não faz parte do B. Então, esse também não contribui para o valor da probabilidade condicional. Quais pontos contribuem?
os pontos daqui. Esses pontos que vão contribuir para essa probabilidade condicional. Então, esses pontos aqui. Qual que é a área desses pontos? Esses pontos aqui é a interseção B, interseção com A. Se a gente identificar a probabilidade condicional com a probabilidade de interseção, isso ainda não daria a resposta certa. Por quê? Porque essa probabilidade aqui é medida na escala do espaço amostral. Mas agora a gente já sabe que B aconteceu. Isso já saiu. Então, a nossa nova escala é o evento B. Então, o que nos interessa não é essa área em si da interseção, mas essa área em relação à área do B. Em outras palavras, nós queremos medir a probabilidade da interseção dos dois eventos, porém na outra escala, na escala de B. Matematicamente, isso quer dizer que em vez de considerar simplesmente esse valor aqui, esse número, a gente precisa considerar uma fração, esse número dividido por B. Isso significa que a gente está usando a área, entre aspas, ou a probabilidade de B como uma escala para medir a probabilidade do A. E disso vem essa definição. O inverso dessa definição é chamado de regra de multiplicação. É uma relação, a regra da multiplicação dá uma relação entre a probabilidade da interseção de dois eventos e a probabilidade condicional. Isso pode ser útil quando nós queremos calcular a probabilidade de interseção já tendo alguma informação, por alguma razão, prático, da probabilidade condicional. A regra de multiplicação permite calcular isso. Uma outra aplicação da regra de multiplicação é tal chamado condicionamento. Quer dizer, quando a gente consiga representar a probabilidade de um evento através de probabilidade condicional de alguma condição, né? Se nós procurarmos a probabilidade de evento B e temos uma condição, o evento A. Usando a sigma aditividade de probabilidade e o fato que qualquer evento B pode ser escrito como uma tal união para qualquer evento A, nós podemos escrever a probabilidade de B nessa forma aqui. Ela, de novo, tem uma interpretação clara em termos de diagramas de Venn. Então, vamos criar um diagrama de Venn desse caso. Então, nós temos o evento A, nós temos o evento B. Essa parte preta é A complementar, que é simplesmente o espaço amostral menos A. Então, todo evento B
vai ser composto de duas partes, uma das quais é a interseção desse evento B com A complementar, e uma outra que é a interseção de B com o próprio A. Portanto, sempre pode escrever que B é a união dos dois tais eventos. Então, através da aditividade da nossa probabilidade, nós deduzimos essa fórmula aqui. E, de novo, ela tem uma interpretação clara, que o nosso B pode acontecer se o A aconteceu, e nesse caso vai ser essa parte aqui, correspondente à probabilidade de B acontecer, ou se A não aconteceu, a probabilidade de B acontecer vai ser esse caso, esse termo aqui, que corresponde à parte roxa da imagem. Essa fórmula pode ser, obviamente, generalizada se nós temos mais do que um A e se nós temos um conjunto dos A's, das condições, até infinito. Mas esse conjunto tem que satisfazer uma certa condição também, né? O que foi importante sobre A e A complemento? Que A união com A complemento é, pela definição de complemento, o inteiro do espaço amostral. Da mesma forma, se nós considerarmos uma tal chamada partição de E, nós requeremos que a união de todos os A's tem que dar o inteiro do E. Além disso, quando a gente estava aplicando a sigma aditividade, nós também utilizamos que esses dois termos aqui, B interseção com A complementar e B interseção com A, são disjuntos. Então, para criar uma partição adequada, a gente também precisa requerer que nossos elementos dessa partição são disjuntos. Então, um tal conjunto dos conjuntos se chama de partição. No livro do Christian, tem uma imagem linda da partição, só que ele denota os elementos, os membros da partição como conjuntos B. Então a partição dele é os B's, nesse caso de 1 até 9. E como você pode ver, o A é composto das interseções com vários elementos distintos dessa partição. Não necessariamente com todos, né? Alguns elementos não contêm nada do A. Mas o A inteiro pode ser escrito como uma união das interseções A com distintos elementos da partição. Portanto, como todos esses conjuntos obviamente são disjuntos, nós podemos escrever que a probabilidade do A pela aditividade, sigma aditividade da probabilidade é simplesmente uma soma das probabilidades das interseções, que, em sua vez, pela regra de multiplicação, podem ser escritos como produtos de A condição com B iésimo vezes P de B iésimo. Então, mais uma vez, nós temos a definição de probabilidade condicional.
E claro que a gente pode trocar os papéis desses dois caras. Uma é condição, o evento B é condição, o evento A é o nosso evento de interesse. Então a gente pode trocar o papel desses dois caras. Você vai ver que o numerador é o mesmo, a operação de interseção é comutativa, enquanto só mudou o denominador. Comparando as duas fórmulas, a gente imediatamente chega na tal chamada fórmula de Bayes, que é válida para qualquer dois eventos. Melhor dizer aqui, não são subconjuntos de espaço amostral, mas membros da sigma álgebra. Então, juntando essas duas fórmulas, duas definições, na verdade, né? Nós chegamos na fórmula do Bayes. Que inverte o papel da condição e isso condição aqui e virou aqui o evento de interesse. Às vezes é até estranho que coisas com aparência tão simples, que parecem quase triviais, têm os nomes das pessoas e que essas fórmulas foram descobertas em algum momento. Se você olhar para a definição de probabilidade condicional, reescrever ela, mudando o papel de condição e o evento de interesse, parece nada específico. Ainda assim, você pode imaginar, isso ajuda a gente a imaginar como que foi o estado da ciência, nesse caso de probabilidade estatística, naqueles tempos quando o pessoal estava trabalhando. Quando as descobertas desse tipo, ou as fórmulas desse tipo, foram tratadas como as descobertas mesmo. Grandes descobertas desses tempos. Então, continuando a conversa sobre a fórmula de Bayes, agora utilizando a nossa tal chamada lei de probabilidade total, essa aqui, nós podemos reescrever a fórmula de Bayes utilizando uma partição, utilizando essa partição no denominador. A gente pode reescrever ela assim, né? Uma partição de C é uma partição do espaço amostral. Outro assunto que eu tentei esclarecer, talvez um pouquinho mais rigorosamente nessa aula, é a noção de variáveis aleatórias, que a gente também já tinha encontrado no curso da IP. Então, a definição mais formal é a seguinte: uma variável aleatória no espaço de probabilidade, de tripla de probabilidade que nós temos, é um mapeamento do espaço amostral para os números reais. Mas não qualquer um. Ela tem que ser, esse mapeamento tem que satisfazer a seguinte condição: o conjunto que representa o intervalo menos infinito A na imagem da nossa variável, do nosso mapeamento, deve pertencer à álgebra, à sigma álgebra da nossa tripla. E isso é muito importante. A gente já viu que não
todo subconjunto é mensurável. Portanto, podia ter acontecido que esse conjunto, que é um subconjunto de E, não ia ser mensurável. Portanto, não ia ter como falar da probabilidade desse cara. Então, é uma exigência a mais do que simplesmente falar de um mapeamento de espaço amostral para números reais, que garante que a gente consiga atribuir a nosso mapeamento uma probabilidade, que é do nosso interesse nessa conversa. Então, como a gente define as probabilidades para uma variável aleatória? A gente lembra que para os espaços amostrais de cardinalidade maior do que enumerável, não tem como atribuir um valor individual para cada elemento desse espaço amostral. A mesma coisa se aplica às variáveis aleatórias. Não é possível, no caso geral, atribuir um valor específico de probabilidade para a nossa variável ter um valor específico A. E isso, no caso geral, não dá nenhuma informação, porque vai ser, na maioria dos casos, simplesmente igual a zero. O que traz informação sobre o comportamento da nossa variável aleatória, no caso geral, é uma tal chamada função de distribuição acumulada. Em vez de considerar os valores pontuais da probabilidade, a gente considera intervais. E intervais justamente aqueles que tinham aparecido na definição. A gente garantiu que um intervalo assim é membro da sigma álgebra. Por quê? Justamente porque nesse caso a gente tem garantia que nós temos uma probabilidade desse evento, que é um evento. Então, a função de distribuição acumulada é justamente as probabilidades desses eventos. Probabilidades dos eventos intervais do tipo menos infinito A. Nos termos da variável x, que tem como seu domínio, esses intervalos são imagens desses elementos da sigma álgebra, desses conjuntos, subconjuntos do espaço amostral. Claro que a gente tem que nossa função de distribuição seja definida para todo número real, é uma função, mas não exigimos nada mais dela. Não continuidade, nada disso. A gente vai deduzir qual propriedades ela tem, mas na definição a gente não está exigindo nada. Mais uma vez, quando a gente está escrevendo x menor do que a, não é elemento de sigma álgebra, nem pertence ao espaço amostral. É um conjunto que praticamente é um intervalo, isso aí é um intervalo, que é um subconjunto do E, mas não tem nada a ver com o espaço amostral. Portanto, a definição é aqui. Essa é a igualdade que define esses dois objetos da esquerda. Porque esse objeto, com esse conjunto sendo elemento da sigma álgebra, como garantido pela definição da variável aleatória, nós sabemos a probabilidade. Como se lembra, se a gente conversa da tripla, nós supomos que o espaço amostral é dado, a sigma álgebra é dada e também a definição da probabilidade nessa sigma álgebra é dada. Portanto, essa parte nós sabemos e através dela definimos a parte esquerda. Então é isso para hoje. Vamos continuar falando.